Meu nome é Juliano e nesse vídeo eu vou abordar os seguintes assuntos: conceito antifrágil, estratégia Barbell, balanceamento de carteira e seguro de carteira. Para isso eu utilizei como fontes esses dois é, autores, Benjamin Graham e Nassim Nicholas Taleb, ok? Vamos direto para o conceito do Taleb, que se chama antifrágil. Para entender antifrágil, nós temos que conceituar primeiro o que é frágil. Frágil é aquilo que, mediante a um estresse ou alguma aleatoriedade ou alguma crise, ele quebra, perde o seu formato e talvez não volte mais ao formato original. Ou seja, ele tem grandes perdas quando ele recebe estímulos estressores. Ele não gosta do estresse, ele gosta da normalidade, da calmaria. Exemplo aqui do copo. O copo de cristal gosta de estar na cristaleira. Se ele sair dali por algum motivo e cair, ele pode quebrar e perder seu formato e nunca mais voltar ao formato original. A vela, ela não gosta do vento. O vento é um agente estressor para ela, que pode apagar e aí sim terminar com a função dela, que é iluminar o ambiente. Muitas pessoas colocam que o contrário de frágil seria robusto. Por exemplo, a pedra. A pedra, se sofrer o mesmo estresse que a taça, que é ser arremessada no chão, provavelmente ela não sofre perdas com esse evento. Mesma coisa com o maçarico. Se vir um vento, provavelmente apaga a vela, mas não apaga o maçarico. Porém, o robusto, ele é inerte, ele é neutro a esses eventos, ele não se desenvolve com esses eventos, ele simplesmente reage suportando aqueles eventos e ficando no mesmo formato. Taleb fala que nós deveríamos ser antifrágeis, nós seríamos reagir positivamente às crises, conseguindo com isso nos proteger e também evoluir. Por exemplo, o músculo, quando vai para a academia, ele sofre uma agressão através dos exercícios físicos. Ele é lesionado, microlesionado, e após o período de descanso, ele se torna mais forte, né? E o fogo, diferentemente da vela, se você tem um fogo numa mata seca, se o vento vir, vai alimentar ainda mais o fogo, porque ele se beneficia desse agente estressor. Como o músculo se beneficia do exercício físico, o fogo se beneficia do vento. Já a vela, que é frágil, ela não se beneficia daquele vento, ela não quer o vento. O fogo numa mata seca deseja o vento para que ele possa crescer. Então nós temos aí o conceito de frágil, que ele quebra com a aleatoriedade, com os caos, com a crise. O robusto, ele é neutro, ele não se beneficia, mas também ele não sofre. Se sofre, sofre pouco e se mantém no mesmo padrão. E o antifrágil, ele se beneficia do caos, ele fica mais forte nas adversidades. Ele possui poucas perdas durante a crise e ele evolui. Então essa é a grande sacada do antifrágil. O antifrágil, segundo Nassim Nicholas Taleb, o antifrágil cria a consciência que existe, cria a consciência da existência de fatores externos inesperados. E diante desses fatores, encara a aleatoriedade como naturalidade, como fator benéfico. Ou seja, organismos antifrágeis, eles não deixam de considerar os fatores externos inesperados, aquele 1% de probabilidade de dar certo e dar errado, ele considera tudo e principalmente as probabilidades que possam levar ele ao fim, à quebra, à saída do jogo. Como aplicar essa ideia? Analisar as próprias fraquezas, fragilidades, desvantagens é uma das formas mais eficientes. Para a gente refletir se nós somos antifrágeis, algumas perguntas que eu coloquei aqui, que você pode estar verificando no seu dia a dia. Se a sua carteira de investimento é antifrágil, se o seu empreendimento é antifrágil, se você, em seu planejamento, você considera a existência de cenários inesperados ou apenas visualiza o mundo ideal? Você prefere os momentos de estabilidade ou de instabilidade? O caos te assusta ou te motiva? Você enxerga a crise como um problema ou oportunidade? E nos seus projetos, você precisa ter tudo sob controle ou de saber se virar diante do imprevisto? Então, essas perguntas aqui são perguntas que vão ficar na nossa cabeça para ser respondido durante vários dias para entender se nós temos o conceito de antifrágil
incorporado no nosso dia a dia. Então, o antifrágil de Nassim Taleb busca primeiro a remoção das fragilidades, das desvantagens. Ele coloca muito bem claro isso. Encontre e mapeie as suas fragilidades e suas desvantagens, crie maneiras de protegê-las ou até eliminá-las. Vou dar um exemplo na saúde. Ao invés de você se medicar, você remove primeiro as suas fragilidades. Remove o cigarro, os alimentos industrializados, o álcool, a gordura. Para não ter acidente de trânsito, você remove as peças que estão desgastadas do seu carro, para você não ter problema. Você remove a alta velocidade, você para de andar em alta velocidade. Você remove ultrapassagens perigosas. Com isso, você já está eliminando um monte de fatores de riscos para isso. E nos investimentos, você pode remover ativos de rentabilidade baixa com perdas grandes, aqueles ativos que você não sabe quanto pode perder e pode ganhar pouco com isso. Remove seguir a manada, que é o seguir recomendações aleatórias. Remove especulações excessivas se você for um investidor, não for um trader. E você remove uma diversificação aleatória sem critérios. Ah, mas vamos diversificar a carteira que está seguro, mas sem critério nenhum não é muito sábio. Então, remover fragilidade sempre será o caminho para acrescentar melhores probabilidades de ganhos e sucesso. Então, removendo é uma forma de acrescentar mais eficiência. Ok? Então, a gente falou sobre o conceito de antifrágil e agora, entendendo um pouco mais sobre esse conceito de antifragilidade, vamos conhecer as estratégias para a montagem de uma carteira de investimento que esteja alinhada com o conceito de antifragilidade. Segura por os momentos de caos ou até beneficiando com esses momentos, né? E também esteja exposta suficientemente para se beneficiar de momentos de grandes altas. Essa é uma das estratégias que o Nassim Taleb usa, é a estratégia Barbell. Tá? A ideia da estratégia Barbell é permitir que você esteja exposto, tá, a posições de grandes ganhos acima da média e mesmo assim ainda se manter seguro. Tá? Primeiro, ele coloca muito claro isso. Primeiro temos que sobreviver para depois ficarmos ricos. A estratégia Barbell é simbolizada por essa barra de academia aqui, de treino, onde de um lado temos muitos anilhas, né, de pesos e do outro temos muito poucas. No lado conservador, você vai estar com a maioria do seu capital, porque nesse lado é o lado de maior proteção, né, o maior segurança. E do lado hiperagressivo, você está com pouco do seu capital, porque você com pouco capital, você limita as suas perdas, porque o capital é pouco, mas também você vai investir nesse hiperagressivo em ativos que possam ter grande explosão de ganhos. Então você tem o que nesse lado de hiperagressivo? Um limite de perda, que é o capital que você investiu, que seja 10% da sua carteira, porém você pode ter ganhos esporádicos, exponenciais, né? Esporádicos não, exponenciais, que não tem limites, né? E no meio você não vai ter nada. No meio são aqueles riscos médios, a rentabilidade média que não compensa a perda. Por exemplo, você ter um fundo de crédito privado baseado em debentures, né, no meio do investimento. Não é uma estratégia muito ideal para ser colocado numa carteira de investimentos. O ideal é você estar nas duas pontas, hiperconservador e hiperagressivo. É uma mistura dos dois perfis. Taleb diz que devemos estar preparados para os cisnes negros positivos e para os negativos, ou seja, devemos preparar nossa carteira para aproveitar esses eventos de baixa probabilidade, porque, segundo o Taleb, os cisnes negros são eventos de baixa probabilidade, mas de grande impacto, né? Tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, agora nós estamos passando em 2020 aqui num impacto totalmente negativo para a economia, mas quem na Taleb nesse momento se beneficiou muito porque a carteira dele de investimentos com os seguros que ele tem deu mais de 3.000% de lucro. Uma das estratégias mais utilizadas é a estratégia Barbell. Nassim Taleb diz que devemos aí manter 90% dos nossos investimentos em aplicação extremamente seguras e 10% em aplicação extremamente arriscadas. Esse percentual pode variar um pouco, depois a gente vai ver, mas nada muito longe do que 70-30 talvez seria um máximo aí. 80-20, mais ou menos desse percentual, mas sendo que o maior percentual esteja no lado hiperconservador. Ele coloca alguns exemplos aqui, né,
O ouro, dinheiro, renda fixa, seria hiperconservador. Do outro lado, hiperagressivo, ações, derivativos, Bitcoin, né? Quem comprou Bitcoin lá no início, quando ninguém apostava no Bitcoin, né, teve a sua limitação de perda no investimento que ele fez, supondo que ele botou 5 mil reais, ele poderia perder 5 mil reais quando o Bitcoin estava valendo 2 mil reais aqui no Brasil. Mas ele foi e acabou valendo mais de 50 mil. Então, o limite era a investimento, ele estava hiperagressivo e com isso se beneficiou desse momento. A estratégia não é focada em coisas, a estratégia Barbell. A estratégia Barbell não se foca, né, em coisas que não conseguimos controlar, que é a volatilidade, ninguém consegue controlar, muito menos os retornos. Você não pode garantir retorno nenhum, ninguém pode garantir retorno, principalmente na renda variável. Talvez na renda fixa, porque você pode mensurar já na hora da contratação, mas na renda variável esquece. Por outro lado, ele foca exatamente naquilo que temos controle, nas perdas potenciais em nossos investimentos. Então, você pode controlar quando você pode perder. É o que você pode chegar mais perto do controle. Caso as perdas aconteçam, você estará perdendo muito pouco do seu lado, do seu capital, porque você vai investir pouca coisa no lado agressivo, né, que se beneficia desses cisnes positivos. Continuando, nós podemos acrescentar agora o rebalanceamento de carteira, que é um conceito do Benjamin Graham, né, do investidor inteligente. A partir do momento que você já definiu os seus lados do barbell, né, você vai definir aí o percentual que vai aplicar. Então, o Benjamin Graham fala o seguinte: considerando que você já definiu uma carteira de investimento onde 80% esteja alocado em ativos de baixo risco, 20% em ativos de alto risco, com grande probabilidade de ganhos, também você tem que definir o prazo do rebalanceamento. Vou colocar aqui, por exemplo, 6 meses. Você pode botar 1 ano, né? Rebalanceamento muito aleatório e de curto prazo, por exemplo, mês a mês, já começa a ser algo muito complicado de controle. O Benjamin Graham coloca 1 ano, né? Eu coloquei 6 meses aqui para ser um pouco mais agressivo. E durante cada semestre irá fazer aportes mensais de 80% do aporte em renda conservadora e 20% no risco. Após 6 meses será feita uma análise da composição da carteira. Vou botar um exemplo aqui embaixo. Vamos supor que o baixo risco de 80 passou para 85 e o alto risco para 15. Pode ter acontecido do que? Das ações desvalorizarem. Então você vai pegar e rebalancear 80-20 de novo, onde você vai vender 5% do baixo risco e comprar em alto risco, voltando a 80-20, que é a tua tese de investimento. É 80-20 que eu quero na minha carteira. O contrário também acontece. Vamos supor que o alto risco valorizou 5%. Então agora o alto risco está 25% e o baixo risco 75%. Você vai lá e rebalancia, faz o rebalanceamento para 80-20. Então você vende 5% das suas ações, vamos supor que seja ações, e de alto risco, e compra no baixo risco. Eu peguei aqui um exemplo de uma carteira onde seria colocado um investimento de R$1.000 no início de 1995 e investido a cada ano R$1.000, no total de R$19.000, até chegarmos em 2013. Se você tivesse pego esses aportes, esse investimento, e só investido no Ibovespa, no BOVA11, por exemplo, você teria feito R$ 83.936,99. Se tivesse comprado um título de banco, um CDB, com 100% do CDI, teria R$102.000 e lá vai pedrada. Se utilizasse o método do Benjamin Graham, onde ele teria comprado tanto o Bovespa quanto o CDI e feito o rebalanceamento, teríamos 115.500 aí. Né? No lado aqui no gráfico vocês podem ver, o verdinho é o rebalanceamento. Teve as flutuações de mercado, não foi uma linha linear como o CDI, porém ele foi maior dos três, é a resposta no final dos investimentos. Tá? Analisando esses números ali daquela carteira, foi observado também, tá, que aproximadamente 40%, no máximo 40% do portfólio em renda variável é onde nós teríamos o limiar de utilização de balanceamento, né, das pontas do barbell. Passando de 40% dos investimentos em risco, aí a performance da carteira começa a cair. Então, de 10% a 40% no máximo em renda variável
foi avaliado dentro daquele período de 10 anos. Não quer dizer que isso possa acontecer futuro, né? Rentabilidade passada não é rentabilidade futura, mas já é um bom ponto de referência, né? Não ultrapasse 40% dos investimentos em renda variável. Lembrando que isso aqui é uma sugestão. Se vocês quiserem botar tudo na bolsa, pode até colocar, mas vão ter que ter um belo de um seguro para isso. E não é aconselhável. Agora nós vamos ver sobre o seguro de carteira. Que também é uma estratégia do Taleb. Tá? Quando você compra um carro, você está comprando um risco. Qual é o risco? Você está comprando o carro para utilizar, mas o risco é de ser roubado o carro ou sofrer acidente de trânsito. Para isso você vai lá e você analisa que essa é a sua fragilidade, você não tem como controlar 100% isso, então você vai ter que se proteger fazendo o quê? Comprando um seguro, e esse seguro é o quê? O direito de receber alguma coisa em troca se algo acontecer com o teu ativo. Por exemplo, se for roubado o carro, você tem o direito de vender esse carro mesmo não tendo ele para a seguradora, e a seguradora tem o dever de lhe pagar o valor do carro na tabela FIP. Ou seja, você quer se proteger das suas fragilidades, dos eventos que podem destruir o teu investimento no carro. E quando você tem uma carteira de ações, né, que eu coloquei aqui no lado, você também tem que contratar um seguro para se proteger. Se proteger do quê? Dessas grandes quedas do mercado acionário. Se você está comprado em bolsa e a bolsa despenca, você compra ações da bolsa e a bolsa cai, como está acontecendo agora, você vai ter uma desvalorização no seu portfólio que pode ser muito grande, 50%, 60%, e isso pode fazer com que o seu emocional não suporte e você acaba vendendo as suas ações na baixa, perdendo toda a rentabilidade de anos na Bolsa de Valores. Então, para isso se contrata um seguro de carteira. E como é feito esse seguro de carteira? Nassim Taleb diz que sim, que é possível proteger os investimentos em ações e termos até rentabilidade. Para que você tenha uma proteção, você precisa de um seguro para a sua carteira de investimento. A estratégia é baseada em ter opções de venda, que a gente chama de puts, em seu portfólio. O que é put? Pode perguntar. Uma put permite que o investidor venda o ativo a um preço fixado. É o seguro do carro. Quando você compra o seguro do carro, você está dizendo, ó, se o meu carro der PT, perca total ou roubo, eu tenho o direito de vender o meu carro ao preço da tabela FIP ou 150 mil reais. Então você fixou ali no contrato que você pode estar vendendo se der algum problema com o teu ativo. A put é a mesma coisa, você está comprando o direito de vender algo por um preço estabelecido através de um contrato e se protegendo caso as suas ações caiam, você tem o direito de vender esse contrato. É com a put que você ganha dinheiro na queda, porque se você compra um direito de vender, quando começar a cair o Ibovespa, o mercado começar a cair, o valor desse seguro ele vai aumentar, porque vai ter uma grande procura de pessoas também querendo se proteger. Né? A manada vai ver que, pô, está começando a cair, eu preciso comprar o seguro. E aí o seguro vai se valorizando, porque ele vai estar, essa put vai estar sendo negociada a mercado, e o mercado vai precificando cada vez mais caro, e o percentual de valorização de uma opção, ela é exponencial. Você pode comprar puts dos papéis que você está comprado, por exemplo, você comprou Petrobras, Vale e tal, porém no Brasil existem poucas opções, poucas ações com opções, são aí acho que umas 8, 10 que possuam no máximo 6, 8 com liquidez, tá? Então, se você tiver 16 papéis na sua carteira, 16 ações, você já não vai conseguir comprar a opção de todas elas. O que a gente faz, então? A gente compra a opção de venda do próprio índice, do Bovespa, que a gente chama de BOVA11. Então a gente fica com o direito de vender o BOVA11. Tá? Então se o índice começar a cair, você pode estar protegido com isso. Esse proteção de carteira é um pouco técnico, então eu vou estar explicando isso em outros vídeos, um pouco mais esclarecido. Aqui é só para entender que dá de se proteger tendo uma carteira de ações, que é o ideal você ter a estratégia Barbell, fazer o rebalanceamento, né, entender o conceito de antifragilidade para que você
esteja sempre pensando em estar protegido, em zerar as suas fragilidades e se beneficiar com as quedas, né? E, em contrapartida, tendo um seguro de carteira que vai se beneficiar dessas quedas, né, na fragilidade, e vai proteger a sua carteira de ações, ok? Eu sugiro aqui, quem queira se aprofundar mais nesses conceitos, esses dois livros para ler, que é o do Benjamin Graham, O Investidor Inteligente, e o Antifrágil, do Taleb, ok? Por hoje é só, e vamos ficar até o próximo vídeo que eu vou estar montando aí para passar para vocês. Qualquer dúvida é só me passar uma mensagem lá no Telegram.